Queridas irmãs, queridos irmãos, mais uma vez aqui nos encontramos para refletirmos sobre as palavras do Evangelho e essa doutrina consoladora que tanto ilumina as nossas existências. Vamos então fazer a nossa prece de abertura do nosso trabalho, buscando a sintonia, a paz de espírito tão necessárias nestes momentos. Então, que Jesus acompanhe os nossos passos, que o Pai Maior nos oferte a sua misericórdia e que tenhamos nos corações a fraternidade como rota segura para as nossas atitudes. Nesses tempos de tantos desafios e sofrimentos, mas também de tantas alegrias e solidariedade, rogamos as bênçãos de luz e de paz, e que o nosso patrono Bezerra de Menezes, com sua falange amiga, oriente o nosso trabalho, as nossas assistências e o nosso caminho para o Mestre Jesus. Gratos somos e que tenhamos um bom momento de divulgação doutrinária. Bem, queridos irmãos, meu nome é Léa e eu sou uma trabalhadora da casa. Nos coube hoje conversarmos um pouco a respeito do tema Jesus, o Cristo e a lei de amor. Bem, nessa época em que o nosso advento das comemorações de final de ano se aproximam, especialmente num ano atípico que nos fez, em virtude da pandemia, retornarmos ao seio de nossos lares, a potencializarmos as nossas comunicações virtuais. Jesus nos vem como um alento, como uma rota segura para que não permitamos o desequilíbrio e as mazelas decorrentes de uma ausência de fé. Um olhar mais apurado sobre a trajetória de Jesus nos remete permanentemente a um aprendizado, a um grande aprendizado de amor e de exemplo do bem viver e do bem servir. E começando então a nossa reflexão, nos reportamos à lei de justiça, amor e caridade. E lá, no Livro dos Espíritos, nós temos na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? E que os espíritos benfeitores respondem: na consciência. Ou seja, todos nós, espíritos criados simples e ignorantes, habitando ou não uma veste carnal, nós temos em nossa essência espiritual a centelha da luz divina. O nosso caminho direto rumo à evolução nos aproxima cada vez mais à misericórdia de Deus. Há um processo evolutivo que nos transforma permanentemente. E Jesus vem iluminar essa nossa rota e nos servir de exemplo. Tanto é que ele nos esclarece: ninguém vem ao Pai senão através de mim. Por quê? Porque justamente ele, como modelo e guia, e é a questão seguinte que vamos comentar, a questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus nos oferta como modelo e guia? E que os espíritos respondem: vede Jesus, ou em algumas publicações, simplesmente Jesus, porque ele é a rota, o exemplo a ser seguido em atitude, em amorosidade, em valores a serem preservados por nós. Então, essa consciência que precisa ser despertada,
que precisam ser retirados de nós as nossas proteções do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa inferioridade moral. Nós vamos nos despojando disso à medida que evoluímos. Quem é a rota segura para isso? Jesus, que além de governador do planeta e desde as dos primeiros rudimentos da formação do planeta, como está lá na Gênese, ele tem sob sua responsabilidade essa pleiade de espíritos, este orbe, enfim, que está sob seu comando espiritual, como meta de amorosidade e transformação, e nos ajudar e nos orientar para tudo isso. Então, valorizar, ou às vezes, reduzir a relevância e a importância de Jesus em nossas vidas demonstra o nosso desconhecimento da grandiosidade da sua missão. Bem, como falávamos na lei de justiça, amor e caridade, e para chegarmos na lei de amor mais especificamente, nos cumpre lembrar sempre as 3 revelações. Lei de justiça, personificada na primeira revelação por Moisés, o advento dos 10 mandamentos, rota espiritual e de justiça segura para aquela turba de homens, mulheres, espíritos, enfim, que se viam diante da adoração a mitos, ao paganismo, ao politeísmo, e Moisés vem trazer a figura do Deus único, imaterial, imutável, e que remetia aquele povo a uma consciência, a um primeiro passo de consciência em relação à divindade. Então, primeira lei, lei de justiça, e que já veio em substituição das penas extremamente severas que eram aplicadas então, porque junto com os 10 mandamentos, Moisés também trouxe regulamentos terrenos para a vida em sociedade daquelas pessoas. E, na época, vigorava, né, o olho por olho, dente por dente, que já foi um avanço, porque as penalidades eram muito superiores às consequências do ato praticado. Às vezes, alguém cometia algo reconhecido como crime e toda a sua família, de alguma forma, pagava por aquele advento. Então, as coisas foram evoluindo, infelizmente, não o suficiente até os nossos dias, mas já foi um passo de evolução. Jesus, a seguir, segundo a revelação, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem como o ungido, porque o correto de nos referirmos a Jesus é Jesus o Cristo, porque ele é o ungido, o escolhido de Deus para nos trazer as verdades espirituais, para nos mostrar o reino de Deus, as notícias do reino de Deus a ser tão almejado por nós. E esse reino não é um reino material, como ele mesmo nos esclareceu. Meu reino não é deste mundo. Ou seja, não busquemos a felicidade nos bens materiais. O reino de Deus é um estado vibracional, é um estado de alma. É uma tranquilidade, uma fé, uma resignação em relação aos desígnios divinos. E a resignação, ela é o consentimento do coração, mas ela é uma virtude ativa. Não significa nos prostrarmos, não reagirmos ou nos entregarmos ao sofrimento de uma maneira, né, de uma inércia. Não, resignação significa aceitação e força e fé para que aquele aprendizado, por mais doloroso que seja, nos remeta a um estado de consciência e de harmonia interior maior. Então, esses desafios da doença, das perdas de entes queridos,
Tudo isso faz parte do nosso estágio evolutivo e das experiências que a reencarnação no nosso planeta tem como objetivo de aprendizado. Todos nós, ao reencarnarmos, temos um planejamento reencarnatório. Estamos no seio familiar que nos concita o aprendizado. Encontramos espíritos afetos muito queridos e encontramos também desafetos, às vezes, no seio das nossas famílias. No entanto, esse desafio é para justamente superarmos as diferenças, fazermos o máximo para nos harmonizarmos, principalmente com os que não temos maiores afinidades, para irmos trilhando um caminho de construção do reino de Deus dentro de nós, porque, lembrando, a lei divina está na consciência. Então, Jesus não vem destruir a lei. Ele não vem, como ele mesmo diz, desconstituir os regramentos, sobretudo dos 10 mandamentos da lei de justiça que Moisés trouxe. Ele vem agregar o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o conceito de amar os inimigos. Fazer o bem àqueles que vos odeiam. Não desejar o mal para criaturas que nos agridem. É muito desafiador, mas se o nosso exercício for de empatia com aquele que erra, não sendo conivente com o erro, e sim entendendo a pequenez espiritual daquele que erra, nos é mais fácil administrar sentimentos íntimos e não revidar o mal com o mal. Porque nós aí nos comprometemos, nos adoecemos e engrossamos as fileiras das vibrações mais densas. Tudo o que o nosso orbe precisa hoje é de vibrações mais elevadas, de oração, a meditação, a reflexão em relação aos momentos que estamos vivendo, as dores acerbas que temos visualizado de incompreensão, e a pergunta é: o que nós, como indivíduos, cidadãos e humanidade, podemos fazer para minimizar os efeitos disso? A nossa evangelização e o nosso contributo para a evangelização dos nossos irmãos que não conhecem Jesus, sem proselitismo religiosos, sem violentar consciências, mas com a força do exemplo, porque o exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então, se formos fraternos, compreensivos, agregadores, nós vamos disseminando uma ambiência vibracional mais positiva no nosso entorno e vamos influenciando outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, o convite de Jesus, a lei de amor, a engrossarmos a fileira do entendimento do amor incondicional, que sabemos que estamos distante disso, mas precisamos começar a exercitá-lo gradativamente, porque o Cristo vem preparar para a terceira revelação, que é o Espiritismo. Alguns dos ensinamentos de Jesus, como é tratado bem claramente no Evangelho, eles precisavam passar pelo crivo do tempo para serem melhor compreendidos. E o Espiritismo, como traz ciência, filosofia e religião, ele nos traz provas irrefutáveis da existência do Espírito e de todos aqueles princípios que já estavam na lei mosaica, que já estavam demonstrados por Jesus em muitas das suas parábolas, mas que precisavam passar pelo crivo da razão e demonstrar inequivocamente essas verdades. Então, é um ciclo, um caminho, mas essas leis que nos regem, elas foram
os esclarecimentos, as revelações foram trazidas à humanidade de tempos em tempos, quando aquela humanidade estava madura o suficiente para compreendê-las. Alguns resistentes, e resistentes até hoje, em aceitar essas revelações. Mas, na medida que nós entendemos, aceitamos, nós somos copartícipes desse processo de transformação e temos também a responsabilidade de dividir com os nossos irmãos que não têm essa mesma compreensão. E o Espiritismo, vem, Lei de Justiça, Amor e Caridade, traz também o fora da caridade não há salvação. Esta caridade ela precisa ser bem compreendida, porque a par da necessidade da caridade material, que é oportuna, àqueles que não têm, que lhes falta o alimento, que lhes falta a vestimenta, a moradia. Então, tudo que nós pudermos fazer para minimizar as carências materiais dos nossos irmãos, tudo isso é muito bem-vindo. Mas, sobretudo, o que é esperado de nós é a caridade moral. E aquela compreensão de termos a atitude caridosa no nosso dia a dia, nas nossas relações interpessoais, começando em nossas famílias, no trânsito, no nosso ambiente de trabalho, no nosso seio de amigos, na casa espírita, na paróquia que eu frequentar, enfim, em todos os segmentos, em todos os locais onde nós interagimos, é importante que o entendimento e a necessidade de uma atitude caridosa nos acompanhe. É esse o convite, porque quando nós recrudescemos na incompreensão, no julgamento ao outro, nós estamos nos colocando com uma soberba e com um aspecto de degrau de orgulho, de nos sobrepormos em relação ao outro, que absolutamente não é verdadeiro. Somos todos iguais perante Deus, só estamos em estados e estágios distintos na nossa evolução e não devemos desmerecer o outro pela cor da pele, pela vestimenta, pelo poder aquisitivo. Não, nós somos idênticos em humanidade. Só estamos em circunstâncias sociais, psicológicas, estruturais distintas. E o convite de Jesus, e o que está bem esclarecido na obra básica, é que toda vez que estamos encarnados, e mesmo desencarnados, nós teremos espíritos que estão em categorias inferiores à nossa, de compreensão, e espíritos que estão em categorias superiores à nossa e que nos auxiliam nessa jornada de evolução espiritual. Então, o nosso papel também, quando observamos a inferioridade, é ajudar o irmão que sofre, que tem ainda sentimentos de agressividade ou de incompreensão, e fazer o que está ao nosso alcance para trazer para esse equilíbrio que a lei de amor, enfim, nos orienta, nos permite, personificado pelo Mestre Jesus. Ele nos traz grandes lições na sua trajetória. E aí, como está lá, que eu achei muito interessante, o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Então, o amor é a nossa lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Então, quando o princípio está habitando ainda o reino mineral, nos primeiros rudimentos do átomo ao arcanjo, como é a nossa trajetória, a atração é a lei de amor na matéria inorgânica, ou seja, os primeiros exercícios de atração.
E isso vem se desenvolvendo, tanto é que o próprio reino vegetal já é solidário, porque determinadas plantas auxiliam o crescimento e os nutrientes de outras. Ali já tem o voltar-se para a luz, as circunstâncias gregárias. Se nós observarmos abaixo da terra, as raízes se entrelaçam, colaborando umas com as outras para os nutrientes dos vegetais. E aí vão os rudimentos, né, evolutivos ao longo dos séculos e ao longo da trajetória do princípio nos reinos inferiores, vamos dizer assim, não menos importantes, e sim inferiores em evolução. Quando nós chegamos ao reino animal, já circunstâncias gregárias, o cuidado com os filhotes, o rastejar, né, já evoluindo de outros seres que não conseguem fazer isso, e voar, andar, primeiro em 4 patas, depois, né, elevados com apenas 2 patas, já se preparando, né, esse princípio no seu processo evolutivo. Quando chegamos no reino nominal e somos espíritos com E maiúsculo, agregando memória e livre-arbítrio, passamos a ser os artífices da nossa própria evolução. Aí temos o princípio inteligente individualizado, que vai agregar memória e que vai ter, com as suas atitudes, recolher as consequências dos seus atos. Diferente de que quando estávamos no reino animal, que estávamos ao sabor do instinto, né, que é o próprio equilíbrio da lei natural. Instinto de sobrevivência, de conservação, de reprodução, enfim, tantas leis que regem o aspecto do instinto em sentido macro. Mas, a partir do momento que adentramos o reino nominal e somos criados por Deus como espíritos, com E maiúsculo, aí nós somos coartífices da nossa própria evolução, porque temos escolhas. E quando conhecemos Jesus, com sua luz e amorosidade, mais responsáveis em nos transformarmos e evoluirmos. Eu trouxe alguns trechos dessa obra, Vivendo com Jesus, de Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, para nos remeter nesses tempos próximos do Natal, em que às vezes o aniversariante é esquecido, dada aos apelos materiais que muitas vezes cercam essas festividades. E não estamos absolutamente vilanizando uma boa ceia, uma reunião em família. Tudo isso é muito importante e muito válido. Mas e o aniversariante? Será que nós estamos personificando ou valorizando a mensagem do aniversariante? Vamos pensar sobre isso. Então, Vivendo com Jesus. Olha a riqueza que Amélia Rodrigues nos traz da descrição em relação à chegada do Mestre. Modesta e significativa, a aldeia de Belém de Judá deveria receber aquele que é a luz do mundo, que viria à terra para que todos tivessem vida e a possuíssem em abundância. Ele chegou discreto, como a brisa agradável e perfumada de um entardecer abrasador, produzindo bem-estar e alegria de viver. O mundo de então se encontrava incendiado pelo fogo devorador das paixões asselvajadas, que dominavam as criaturas humanas. Parece descrição dos nossos tempos. Ainda não conseguimos, né, dispensar muitas das nossas paixões. E mais adiante, Amélia Rodrigues diz o seguinte: aparentemente, naqueles dias, né,
nos dias do advento, do nascimento de Jesus, uma calmaria pareceu tomar corpo durante o período inicial em que ele veio comungar com os seus, aqueles que não tinham a ninguém, nem quase o direito de viver. Jesus escolheu os aflitos, os pobres em espíritos, os miseráveis, aqueles que tinham chagas, mazelas, doenças, obsessões. Ele foi ao encontro da dor e vai ao encontro da dor até hoje. Então, ele vem discreto, singelo, sem aparatos materiais, nascendo num contexto extremamente despojado e trazendo luz a um mundo extremamente materializado e com valores distorcidos que não levam ao reino de Deus. Então, buscar a essência do Natal em nossos corações é também nos pautarmos pela simplicidade do Cristo, sem deixar de viver as coisas do nosso mundo, mas não valorizá-las além dos valores essenciais do Espírito. E tem uma passagem muito interessante que diz assim: e ele os amou como ninguém jamais o fizera igual. Elegeu-os como seus irmãos, com eles conviveu e os alimentou, ensinando-lhes elevação e dignidade, convidando-os à renovação íntima e à luta pela sublimação. Então, Jesus vem com um manancial de ensinamentos, amorosidade, simplicidade, valores a serem resgatados permanentemente por nós. E nesses momentos em que vivemos o retorno aos nossos lares, ao convívio familiar, dadas as restrições de movimentação que estamos vivenciando, que essa reflexão nos traga consciência e alegria, que não pensemos naquilo que perdemos de livre, enfim, ir e vir, de estarmos confraternizando em ambientes com muitas pessoas. Esse momento é de maior preservação e intimidade, para que nos olhemos também internamente no que nós podemos melhorar. Vamos utilizar esse aprendizado, porque nós sabemos que tudo tem um fim útil, por mais doloroso que se apresente, mas que nós tenhamos a consciência e a oportunidade de crescermos com esses aprendizados, mas, sobretudo, de termos a figura do Mestre Jesus a orientar os nossos corações, as nossas mentes e o nosso caminho. Nós vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus novamente, sempre agradecidos ao Mestre, que imaginamos iluminar do seu coração diretamente para os nossos corações, nos trazendo o fortalecimento íntimo, a fé e a constância para o bem viver, que personifiquemos, como Ele nos pede, o reino de Deus no mundo, com extrema fraternidade, caridade e amorosidade, desejando que todos tenham, ao final desse ciclo, desse ano que se encerra, o bom ânimo para que tudo que aprendemos sirva para nos tornarmos pessoas melhores. Obrigada, patrono Bezerra de Menezes, benfeitores amigos que orientam e sustentam o trabalho na nossa instituição e em tantas outras casas espíritas, enfim, todos os lugares que praticam o bem. Que
que a humanidade sofredora receba a misericórdia divina nesse momento, com muita luz, muita paz e saúde física e espiritual para todos. Muito obrigada.